Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Prof. Kátia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 100 anos de solidão, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. 100 anos de solidão, gente. Eu escrevi algumas palavras aqui que resumem essa história magnífica da literatura. 100 anos de solidão é a história de uma família condenada a repetir os seus erros dia após dia, em um mundo onde o real e o fantástico se entrelaçam, até que o tempo os apague como se nunca tivessem existido. É exatamente isso que vocês vão encontrar nesse livro 100 anos de solidão. E eu fiz aqui um resumo para ajudar vocês nessa empreitada de ler e entender 100 anos de solidão. Então, sem mais delongas, bora pro resumo? Bom, gente, como é de costume, eu começo falando um pouco sobre a obra e sobre o autor, tá? Então, panorama geral da obra. Eu já falei um pouquinho ali no início do vídeo, né, sobre o que é a história. Aqui nós vamos desmembrar toda essa história desse livro. Mas Os 100 Anos de Solidão foi publicado em 1967, atenção para essa data. Ele é um romance colombiano que vai contar a saga da família Buendia ao longo de 7 gerações na cidade fictícia de Macondo, tá? Essa cidade de Macondo é uma inspiração, é uma referência à cidade natal do Gabriel García Márquez, que é esse senhor que vocês estão vendo aí ao meu lado. Ele nasceu em 1927 na Colômbia, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982 e não foi pelo 100 Anos de Solidão, foi pelo conjunto da obra que o Gabo, para os íntimos, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Ele faleceu em 2014, aos 87 anos, no México, tá, gente? Então, tá aí o autor e um pouquinho sobre a obra. Agora vamos seguir aqui. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre o tempo, o espaço e o tipo de narrador dessa história, tá? A ideia aqui é fazer um resumo breve, um vídeo curto com muita informação para vocês saírem daqui com a cabeça estourando de informação, tá? Então não vou me atentar a muitos poréns, assim, minúcias do livro. Quem quer minúcias do livro, me chama no Instagram que eu tenho aulas de literatura para ajudar a entender as minúcias do livro, tá? Então, gente, o tempo da história é um tempo cronológico. Só que a ação, ela está marcada num tempo mágico indefinido. A gente não sabe o tempo. A gente sabe que é cronológico, por quê? Porque tem início, meio e fim. Tem manhã, tarde e noite. Mas a gente não sabe, assim, uma data, sabe? A gente não tem ideia de uma data. Porque esse livro, ele faz parte da corrente do realismo fantástico, que eu já vou comentar com vocês. Então, o tempo é mágico, é indefinido. Nos confunde um pouco. Mas o espaço em que se passa a história é Macondo, e para muitos estudiosos de literatura, Macondo representa a América Latina, tá? E o narrador é em terceira pessoa onisciente, aquele narrador que vê tudo, né, que é Deus. Contexto histórico agora do livro, tá? Contexto histórico em que o livro foi escrito. Ele foi produzido durante o chamado boom literário latino-americano entre os anos 1960 e 1970, que existiu uma efervescência de maravilhosos escritores escrevendo coisas maravilhosas em uma época ditatorial, né, gente? Vocês viram aí, 60 e 70 é a época dos regimes ditatoriais na América Latina. E aí a arte, né, ela vai continuar tentando se expressar de todas as formas. Música, teatro, cinema e literatura. E um grande livro de literatura escrito nesse período é O 100 Anos de Solidão, que vai falar sobre Macondo, que representa a América Latina, e todos os seus problemas ditatoriais da época. Tanto é que é a segunda frase que eu coloquei, né? São os conflitos políticos, Guerra Fria, Revolução Cubana, ditaduras militares. Isso tudo influencia a escrita
do livro 100 anos de solidão. E outra coisa, gente, ele é um livro, então, histórico, porque ele tem, né, ele é um romance histórico, porque ele tem passagens, embora embaladas na ficção, de fatos reais que aconteceram na Colômbia, tá? O trecho que eu trouxe fala até de um fato real que está dentro do livro. Estilo literário é o realismo mágico, aquela corrente artística muito forte na América Latina que mistura o cotidiano com o extraordinário. Então, quem está lendo, ou quem já leu, ou quem vai ler, quem já leu e quem está lendo vai lembrar, né? Tem noite que nunca acaba, tem chuva que nunca para, tem borboleta que voa em volta das pessoas, tem mulher que sobe aos céus. Então, é essa questão do realismo mágico, tá? Que mistura o cotidiano com o extraordinário para falar dos problemas, tá? E se fosse uma escola literária, ele se encaixa no pós-modernismo latino-americano, tá? Pós-modernismo, né? 60 pós-modernismo. Não tem capítulo, tá? Ele não tem capítulo, mas os estudiosos dividem em 20 partes o livro. Outra coisa importantíssima agora, enredo e personagens. Vai começar o livro com o casal José Arcádio Buendia e a Úrsula Igaran. É o nosso casal central que inicia a história, que são os fundadores de Macondo. Eles moram no lugar e eles são parentes. E aí eles vão se apaixonar e ela vai ficar grávida, a Úrsula. E eles fogem da cidade natal deles para fundar Macondo, porque existe uma lenda de que quando os parentes casam e têm filhos, o filho nasce com rabo. E aí eles não querem que isso aconteça, daí eles fogem, tá? E aí, gente, enredo, né? Essa questão dos personagens, a gente vai notar o quê? Uma grande repetição dos nomes. José Arcádio e Aureliano, muito. Úrsula também, Amaranta também, mas muito José Arcádio e Aureliano. Os José Arcádios mais intempestivos, né? E o Aureliano os mais calmos. E isso aí, gente, essa repetição vai simbolizar essa questão do livro, da história do livro, do enredo, que é uma história circular. Ela circula. A história toda é como se fosse dando voltas, se repetindo a história, entendeu? E essa história circular que se repete de solidão e de fatalidade. É uma tragédia em cima da outra nessa família, tá? Vejam as imagens, gente. Essas imagens são representações do livro 100 anos de solidão. Depois eu coloco o nome da artista aqui, tá? Que eu esqueci. E antes que eu não esqueça, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e se quiser que eu analise algum livro específico, comenta aí que eu analiso. O personagem marcante do livro é o Coronel Aureliano Buendia, que é o personagem que vai ser envolvido em guerras civis e revoluções, tá? E a história é marcada pelos eventos fantásticos, né? Que eu falei do realismo mágico, por exemplo, a peste da insônia e uma chuva que dura quase 5 anos. 5 anos. Depois a gente tem o Melquíades, que é um cigano enigmático, que ele sempre vem visitar a cidade uma vez por ano e ele traz as novidades para a cidade de Macondo. E é ele o dono dos pergaminhos, famosos pergaminhos que revelam o destino da família Buendia, tá? E tem o Aureliano Babilônia, que é o último Buendia que decifra os mistérios da linhagem dos Buendia. Tem a Amaranta, a Rebeca, a Meme, personagens femininas que são marcadas pelo orgulho, isolamento e amores proibidos, tá? Tem uma que é muito bonita, que é a Rebeca, que dela sobe aos céus. A Úrsula, gente, ela vive mais de 100 anos. A Úrsula Igaran, do início da história, vive mais 100 anos. 100 anos de solidão, né? Os temas. Solidão. A solidão é o destino dessa família Buendia Igaran. A questão da fatalidade, da repetição histórica. Eles cometem os erros. Os erros vão se repetindo, eles esquecem dos erros e vão fazendo os erros de novo, tá? E nesse livro também tem uma crítica ao imperialismo, que é exatamente o trecho que eu trouxe, a chegada da Companhia Bananeira, uma companhia estrangeira que vai representar o capitalismo predatório e vai ter um problema com essa empresa, eu vou falar no final do vídeo. E tem também a questão da busca por sentido.
esses personagens, eles até tentam romper esse ciclo, mas são vencidos pela repetição. Existe a questão da humanidade nesse livro, né, gente, que é muito trabalhada. Aqui está o trecho, ó, deixa eu me esconder para ler para vocês. O trecho diz o seguinte: ao fim do seu grito, aconteceu uma coisa que não lhe produziu espanto, mas uma espécie de alucinação. O capitão deu a ordem de fogo e 14 ninhos de metralhadoras responderam imediatamente. Quando José Arcádio II acordou, estava de peito para cima nas trevas. Percebeu que ia num trem interminável e silencioso, e que tinha o cabelo empastado pelo sangue seco e que lhe doíam todos os ossos. Sentiu um sono insuportável. Disposto a dormir muitas horas, a salvo do terror e do horror, acomodou-se do lado que lhe doía menos, e só então descobriu que estava deitado sobre os mortos. Gente, não tá fácil nossa história. Aqui a gente tem o José Arcádio II, que é aquele personagem importantíssimo do livro, que se envolve nos movimentos de revolução. E a gente tem um trecho histórico real que aconteceu na Colômbia, que foi durante uma greve de trabalhadores da United Fruit Company, que ficou conhecido como Massacre das Bananeiras, porque eles mataram os grevistas, tá? Então, um trecho histórico, real, que o Gabriel Garcia Marques traz para dentro do livro 100 Anos de Solidão. Por último, me despedi, mas antes vou deixar meu recadinho, né? Então, gente, se vocês estiverem precisando de ajuda nos livros de literatura para o vestibular, se vocês estiverem precisando de resumos e mapas mentais, ou se vocês estiverem precisando de correção da redação, me chamem lá no meu Instagram que eu posso ajudar vocês, tá? Eu ofereço esses serviços. Então me chamem lá que a gente conversa. Dito isso, vou me despedindo. Obrigada a todos que ficaram comigo até o final do vídeo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deixem um like e comentem qual livro vocês querem que eu analiso. Tchau, tchau. Até a próxima.